Então, vamos lá, né? Bom dia para todos. Vou apresentar aqui os slides primeiro e depois eu passarei um vídeo sobre as ideias de Frege. Tenha um pouco de paciência porque tá travando, como eu falei. Na janela, tela inteira. Vamos lá. Quando estiver aparecendo, dá um retorno. Apareceu? Sim, tá lá. Já estamos vendo, viu? A sua Certo. capa, a sua primeira capa, viu? Certo. Não estão passando. Vou colocar aqui de novo. Porque não estão passando os slides. Vou parar aqui para apresentar novamente. Coloque numa janela, viu? Tá apresentando. Coloque tela Certo. inteira, não É porque não tava passando, não tava indo os slides. Não tava passando, tava ficando só no primeiro. Você coloque apresentar como uma janela, que vai facilitar para você, viu? Tá. Estamos bem, estamos. É porque eles não estão passando de jeito nenhum, tá ficando só no primeiro. Nessa parte de baixo. Sim, aqui, agora da sua passou. tela. Pronto, tá Agora passando. deu certo. Ai, Tá que passando, ótimo. ok. Então, vamos lá. Desculpem o incômodo, desculpem. Porque é o computador, né? É o sistema. Então, vamos lá. Eu fiquei com o tema Contribuições de Frege para a Filosofia da Linguagem. Então, eu escolhi aqui inicialmente 3 imagens do filósofo. Aqui uma imagem do rosto dele, aqui ele no seu ambiente de estudo, e aqui ele provavelmente numa época de adulto, né, da fase adulta. Então vamos para a biografia do filósofo, para poder entender um pouco sobre o que motivou os seus estudos, né? Através da vida dele, da vida do filósofo, a gente entende os seus estudos, digamos assim. Então, Gottlob Frege nasceu em 8 de novembro de 1848 em Wismar, Mecklenburg, Schwerin. Desculpem assim a pronúncia, né, porque eu não falo alemão, mas eu vou tentar aqui. Atualmente Alemanha. Estudou na Universidade de Jena, do período de 1869 a 1871, e na Universidade de Göttingen, de 1871 a 1873. Ele dedicou-se à matemática, à física e à química. Ele ensinou na Universidade de Jena, onde ele havia estudado, né? Então ele também foi professor lá, no departamento de matemática, onde permaneceu o resto de sua vida profissional. Inicialmente, ele ensinava qualquer ramo da matemática, mas as suas publicações eram fundamentalmente no campo da lógica. Então, como Tiago apresentou, né, no seminário dele, Russell, ele foi um lógico. Então, Gottlob Frege também foi um lógico, matemático e filósofo. Então, seus estudos em filosofia da lógica, filosofia da matemática e filosofia da linguagem fazem de Frege um dos maiores matemáticos, lógicos e filósofos de sempre. Frege queria mostrar que a aritmética era idêntica à lógica, e pode-se dizer que recriou a disciplina da lógica, ao construir o primeiro cálculo de predicados. Então, Frege, ele queria mais rigor na lógica. Ele queria algo diferente do que dos seus antecessores tinham construído nesse campo da lógica. Então, ele queria uma coisa mais que se aproximasse mais da verdade da lógica. Um cálculo de predicados é um sistema formal
constituído por duas componentes, a linguagem formal e a lógica. Então, tal como Leibniz, que nasceu em 1646 e morreu em 1716, pensava que a característica específica da matemática era a construção de cálculos, que poderiam ser interpretados sem referência a números ou quantidades. Contudo, como consideram Marta e Kenneale, aqui são dois autores, né, que quando eu pesquisei a biografia de Frege, eles citaram isso, que Frege ele foi mais longe do que qualquer um dos seus predecessores, qualquer um dos seus antecessores, como eu falei anteriormente. Feche sua cara para ver se vai melhorar um pouquinho, porque nós estamos cortando um pouquinho sua apresentação. Tá certo. Sua fala. Ok. Feche sua cara para ver se vai melhorar. Certo. Mas, tá, ok. Então, esses dois autores, eles afirmaram que Frege foi mais longe do que qualquer um dos seus predecessores, na sua exigência de rigor formal dentro da lógica. E a teoria dedutiva, ou cálculo que elaborou, é a maior realização alguma vez alcançada na história da lógica. Então ele fez história no campo da lógica. Então ele confrontou a ambiguidade da linguagem. O que é ambiguidade? Ambiguidade é os vários sentidos de uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra manga. A palavra manga tem três sentidos. Tem a manga fruta, a manga da camiseta e a manga de estar rindo, de estar sorrindo, estar caçoando de alguém. Então, as palavras têm diferentes sentidos, diferentes significados. E com a inadequação dos sistemas lógicos existentes. Então, Frege inventou inúmeras notações simbólicas, tais como quantificadores e variáveis, que pudessem fornecer fundamentos para a lógica matemática moderna. E na tentativa de concretizar as ideias de Leibniz, de uma linguagem universal adequada, de um cálculo racional, Frege desenvolveu uma ideografia, que aqui tem o nome, né, do termo ideografia em alemão. No entanto, o trabalho de Frege não foi muito bem recebido dentro da filosofia, né, dentro da lógica. Aliás, pode mesmo dizer-se que inicialmente ele foi ignorado, mas teve grande influência em Bertrand Russell. Então, enquanto o trabalho de Frege foi ignorado por alguns autores, ele foi, digamos assim, abraçado por Russell. Então, Frege, para finalizar a biografia dele, ele faleceu em 26 de julho de 1925 em Bad-Klein, também uma cidade da Alemanha. Então, vamos para propriamente o conteúdo da apresentação. Os termos utilizados por ele em suas obras, eu destaquei aqui, na linguagem alemão. Em todos os artigos que eu li, falavam da ideia, do sentido e da referência. E temos aqui à frente o nome dessas palavras em alemão. Então, as principais ideias de Frege no campo da linguagem. Frege, ele contribuiu imensamente para a filosofia da linguagem. Ele fez uma filosofia analítica. O que é uma filosofia analítica? É aquela filosofia que vai analisar, analisar com rigor a linguagem. Então, ele fez a distinção entre sentido e referência. O significado era a verdade condicional para esse filósofo. Então, ele apresenta o significado como as condições nas quais uma expressão pode ser verdadeira ou falsa. Então, ele objetiva traçar na própria linguagem uma distinção entre o uso poético e o científico, a partir das noções de ideia e sentido. Ideia e sentido também são dois campos explorados por Frege. Então, para a sentença ou proposição e sentença são a mesma coisa. Ter sentido, precisamos entender o que ela diz. Então, podem haver infinitos sentidos para a mesma referência. Por exemplo, aí aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender melhor. O maior discípulo de Platão, o autor de Ética Nicômaco. Tanto o primeiro como o segundo
são modos de apresentação de Aristóteles. Então, Aristóteles é o nome próprio, é a referência dessas duas sentenças. Eles possuem a mesma referência, o nome próprio Aristóteles. São duas características de Aristóteles. A referência de um nome é aquilo que o nome denota, e o sentido é o modo de apresentação do objeto denotado. Então, entre 1891 e 1892, Frege lançou 3 artigos: Função e Conceito, chamado de FC, que é a sigla, sobre o sentido e a referência, SSR, e sobre o conceito e o objeto, SCO. Esses textos não são predominantemente técnicos. Pelo contrário, são considerados juntos com o FA, que eu não coloquei aqui o nome, mas FA são fundamentos da aritmética. Os textos de Frege de caráter mais filosófico. Então, esses 3 artigos são de caráter mais filosófico, das obras do filósofo. Neles encontramos importantes reflexões sobre a linguagem. Então, eu não achei nenhuma foto da capa desses 3 artigos. Então, para compensar, eu coloquei 2 fotos de 2 obras dele muito importantes também, que é a Lógica e Filosofia da Linguagem e a Conceitografia. Então, de acordo com o que centra, né, a distinção entre o estético e o científico no compromisso com a verdade, que era o que Frege procurava, através da sua lógica, era o compromisso com a verdade. Mas a solução para o problema da distinção entre as 2 esferas da linguagem, que era a ciência e a estética. No artigo sobre o sentido e a referência, chamado de SSR, de 1892, quando foi publicado, a distinção de Frege entre o sentido e a referência, tema do artigo sobre o sentido e a referência, SSR, de 1892, é considerado uma importante